Meu amigo, você perdeu a sua carteira de trabalho, né? Sua CTPS. E agora, como é que você vai fazer para se aposentar? Como é que você vai fazer para comprovar os vínculos que existiam ali naquele documento? Olá, eu sou Daniel Ramos, advogado com expertise em direito previdenciário aqui do canal Papo Previdenciário. Primeiramente, para convidar você que está nos assistindo e ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso não, meu irmão. Deixa um pouquinho aqui a tela, clique no botão inscrever-se que você vai ter informação relevante sobre o direito previdenciário que vai ajudar você aí na sua aposentadoria, no seu auxílio-doença, pensão por morte ou alguém que você conhece. Enfim, informação nunca é demais, então se inscreve no nosso canal, acompanha aqui os vídeos que nós postamos de segunda a sexta-feira, são vídeos diários aqui durante a semana, com muita informação gratuitamente para vocês. Se tiver alguma sugestão de vídeo, algum comentário, alguma crítica a fazer, a seção de comentários está aberta, fique muito à vontade para interagir conosco aqui através dela, né? E vamos para o vídeo de hoje. Você está aqui certamente porque perdeu sua carteira de trabalho, né? Perdeu um documento ali tão importante como é a carteira de trabalho e previdência social, que tem a sigla, né, a CTPS, que serve para muitas coisas, dentre elas requerer benefícios previdenciários, aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte e tudo mais. E aí você está muito preocupado, não sabe o que é que vai fazer, o que é que eu faço agora que eu perdi a minha carteira de trabalho, meu documento ali que consta todos os meus vínculos, todas as anotações de alteração de salário, enfim, tudo relacionado às empresas pelas quais eu passei e agora você perdeu, e aí o que é que faz? O primeiro passo, a primeira coisa que você tem que fazer, assim como qualquer outro documento, é noticiar o fato a uma autoridade, né? A delegacia, no caso, você vai fazer um BO, um boletim de ocorrência de perda de documento. É a primeira coisa que você pode fazer, inclusive perda de documento é um tipo de serviço que na maioria dos estados, quero crer que em todos os estados você consegue fazer através do site da delegacia, o site da delegacia do seu estado, você consegue noticiar esse fato e já emite lá o boletim de ocorrência digital, o boletim de ocorrência eletrônico, não precisa nem se deslocar até a delegacia de polícia, que eventualmente vai estar lotada e você vai passar muito tempo lá para fazer esse BO. Mas enfim, é um documento que de uma forma ou de outra você vai precisar dele, o famoso BO, que o pessoal chama, né? Aí você, munido desse documento, vai ter que, primeiramente, se dirigir ao Ministério do Trabalho para solicitar uma segunda via daquela carteira de trabalho. E aí, uma vez com a carteira de trabalho em mãos, o que é que você pode fazer? Com ela toda branquinha, que ela vai vir sem a anotação dos vínculos, né? Você pode se dirigir às empresas nas quais você trabalhou e pedir que seja novamente assinada a carteira ali. Não tem problema nenhum que a empresa que você já trabalhou faça constar ali no seu novo documento as informações do seu vínculo de emprego com aquela empresa, né? Uma empresa que você, por exemplo, trabalhou 2 anos atrás, passou 6 meses lá, você volta lá, pede a pessoa responsável do RH, ou enfim, a pessoa responsável pela assinatura da carteira, que faça novamente o registro na CTPS para fins de prova junto ao INSS, por exemplo, né? Eu sei que às vezes é complicado você ir lá na empresa que você já passou, às vezes não sei como é que foi que terminou o seu contrato de trabalho com aquela empresa, se foi de uma forma sadia ou se foi de uma forma um pouco mais com os ânimos mais exaltados, né? Mas enfim, se você tiver essa possibilidade de retornar às empresas nas quais você trabalhou e pedir que seja feita novamente a assinatura da carteira de trabalho, não é um novo vínculo, não é um novo emprego que você vai pedir naquela empresa, não. Você vai pedir apenas que sejam anotadas as informações que você já prestou serviço naquela empresa, você já trabalhou naquela empresa como empregada, a data de admissão, a data de demissão, o valor do salário. Isso a empresa pode, sem dúvida nenhuma, colocar na sua nova carteira de trabalho, na sua segunda via da carteira de trabalho. Esse é o segundo passo após você retirar a segunda via dessa carteira de trabalho. Mas também não é tão preocupante assim. Por quê? Se as empresas nas quais você já trabalhou tiverem recolhido a sua contribuição previdenciária e repassado certinho para o INSS, o que é que vai ter? Todos os que trabalham, todos aqueles que exerceram função de carteira assinada, tem no INSS um documento, né, um cadastro, na verdade, chamado CNIS, que é o CNIS, né, que é Cadastro Nacional de Informações Sociais. Nesse cadastro constam, para constar, se tiver sido feito tudo certinho, a empresa tiver recolhido as suas contribuições previdenciárias, repassado corretamente para o INSS, nesse CNIS vai ter lá todas essas informações, né? Então, com relação ao direito previdenciário, com relação ao INSS, é possível que mesmo perdendo a carteira de trabalho, você não se prejudique tanto, né? Se tiver, como eu estou falando, tudo bonitinho lá no CNIS, a empresa tiver feito tudo corretamente. Agora, acontece muitas vezes das empresas descontarem a sua contribuição previdenciária e não repassarem para o INSS
aquela contribuição ou repassar em valor inferior àquele que você efetivamente contribuía, né? Nesses casos, você vai ter realmente que comprovar junto ao INSS que, ou que tinha aquele emprego, né? Ou que as contribuições não eram daqueles valores, né? E como é que você vai conseguir comprovar isso se a sua carteira de trabalho eventualmente você perdeu e aí está sem as assinaturas das empresas que você já trabalhou? Como é que você vai provar para o INSS, por exemplo, que realmente trabalhou naquela empresa se não tem a CTPS para apresentar ao órgão da autarquia federal lá, o INSS? Você pode levar ao INSS outros meios de prova, né? Além da carteira de trabalho e previdência social, que são, por exemplo, a ficha ou livro de registro de empregados, né? Esse documento você pega lá na empresa, também pode apresentar ao INSS para fins de comprovação de vínculo de emprego. Ou até mesmo contrato individual de trabalho. Algumas empresas celebram aquele contrato escrito onde você assina, né? Além do registro na CTPS, tem também o contrato individual de trabalho. Ou até mesmo se você já foi demitido da empresa, pode ser que você tenha guardado em sua casa ainda o termo de rescisão de contrato de trabalho, o TRCT. Quando você sai da empresa, é demitido, você recebe uma fichinha onde lá constam as informações referentes ao seu vínculo de emprego com aquela empresa, e esse TRCT, termo de rescisão de contrato de trabalho, também pode ser usado para fins de prova junto ao INSS de que aquele vínculo realmente existiu e aquelas contribuições sejam efetivamente consideradas no momento de requerer os benefícios previdenciários. Outro documento de fácil acesso, mas isso aí também depende da empresa ter feito corretamente os depósitos do FGTS, é justamente o extrato analítico do FGTS, certo? Se a empresa, no período em que você passou lá, tiver feito regularmente, todos os meses ali, o depósito do seu FGTS na sua conta vinculada na Caixa Econômica Federal, você pode dirigir-se até esse banco público e pedir lá no Caixa um extrato analítico do seu FGTS, que lá vai constar também todas as informações de recolhimento do FGTS e a fonte pagadora, que é aquela empresa a qual você quer comprovar o vínculo junto ao INSS, também serve de prova aí dos vínculos de emprego que eventualmente tenham se perdido junto com a primeira carteira de trabalho que você perdeu. E dentre tantos outros documentos que também servem para fins de prova junto ao INSS, como por exemplo o contra-cheque, né? Se você tiver algum contra-cheque em casa ainda guardado daquele vínculo de emprego que você quer comprovar junto ao INSS, também é um meio de prova para que você faça ali averbar aquele vínculo de emprego que eventualmente não esteja constando no seu CNIS e você não tem como comprovar através da carteira de trabalho e previdência social. Se você tiver essa carteira a primeira via ainda, com todas as anotações, mesmo que não esteja no seu CNIS aquelas contribuições, você leva no INSS, se não houver rasura, se não tiver nada que indique que possa haver ali uma fraude, o INSS considera aquele documento como prova plena e averba aquele período lá, aquele vínculo de emprego que você tem no seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, e aí fica tudo certinho. A gente está falando aqui de hipótese que você tenha perdido a sua carteira de trabalho, tenha solicitado uma segunda via, não esteja lá o vínculo, mas mesmo assim você sabe que trabalha naquela empresa e necessita comprovar junto ao INSS que existiu aquele vínculo de emprego ali para que você possa dar entrada em um momento oportuno nos seus benefícios previdenciários, aposentadoria, auxílio-doença e etc. Aí, uma dica importante também que eu posso passar aqui para vocês é o seguinte: se você perdeu a sua CTPS vítima de furto ou roubo, não foi uma simples perda de documento, né? Você foi furtado ou roubado e aí perdeu a sua CTPS. O artigo 55 da Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social, estabelece que basta a prova testemunhal para que você consiga averbar o vínculo de emprego que você quer junto ao INSS. Então, se minha carteira de trabalho foi furtada ou roubada, basta que eu leve no INSS, através de uma JA, no justificação administrativa ou na justiça, basta que eu leve apenas testemunhas que comprovem que eu efetivamente trabalhei naquela empresa, né? Colegas de trabalho, empregadores que queiram participar como testemunha para lhe auxiliar, podem, apesar de você não ter nenhum outro documento, né? O bom é você ter o documento, mas se você não tiver e for vítima de furto ou roubo da sua carteira de trabalho, você pode apresentar apenas testemunhas e a lei já assegura que é possível a averbação desse vínculo no CNIS apenas com a prova testemunhal. Então é isso, é um documento que a carteira de trabalho é um documento que você tem que manter bem guardado, né, para que não precise ter todo esse trabalho no momento que você for requerer seus benefícios previdenciários, que a gente sabe que perder documento é uma coisa muito ruim, né, não é legal de forma nenhuma, e a carteira de trabalho é um documento que dá ainda mais trabalho para que você consiga recompor ela, restituir ela da forma como você tinha a sua primeira via. Então guarde muito bem a sua carteira de trabalho, evite estar andando com ela, não é um documento que você precisa estar com ela, estar de posse dela no momento que for solicitado, é um documento que você pode deixar em casa guardada para fins de segurança mesmo, para você não perder o documento, porque se perder não é o fim do mundo, não tem como resolver a situação, mas a trabalheira é grande e pode lhe prejudicar também no INSS, né? Se você perder uma carteira de trabalho dessa, um vínculo de emprego que você tem lá atrás, lá 20 anos atrás, não está no seu CNIS,
fez e a empresa nem existe mais, nem você tem prova nenhuma dessa empresa, né? Tem como ainda você tentar escavacar ali na sua casa alguma prova, tentar levar uma prova testemunhal para a justiça, mas é um trabalho que você pode evitar de ter se você tiver o máximo cuidado com o seu documento, com a sua carteira de trabalho e previdência social, para que você não tenha toda essa dificuldade para comprovar apenas aquilo que você realmente exerceu, apenas o seu direito líquido e certo, mas que nesse momento da perda do documento talvez não esteja tão líquido e tão certo ali aos olhos do INSS. E essa é a informação que nós tínhamos para trazer no vídeo de hoje. Até uma próxima, se Deus quiser.